ainda que tudo está uma bênção, mas você sempre lembra da casa, né? Você pode estar num grande banquete, comida boa, churrascada, mas você vai lembrar da sua casa, da sua família. Então a igreja é a nossa família que ficou também, que eu fui ardendo a orelha e voltei com a orelha ardendo. As esposas que não foram, não gostaram muito da ideia, né? Irmã Ana, aí os filhos ajudam também, a irmã Ana Cristina, o irmão Natanael. O irmão Samuel estava tranquilo, né? Samuel Pedro estava tranquilo. É o único que não puxou muito a orelha foi o Samuel, não foi? Mas o restante, um pegou de cá, o outro daqui, né? Então, assim, por que não me levou? Por que não me levou? Não falou de mim, não falou de mim. É desse jeito. Mas vocês todos estavam no meu coração, no nosso coração. E estou aqui para agradecer as orações da igreja. Está na frente da câmera. Agradecer a oração da igreja por ter orado por nós, né? O sucesso da viagem foi a oração. O sucesso foi a oração. E sinceramente estava tudo leve. Tudo leve. O irmão Branham fala que quando ele viajava de avião, ele ia viajar, ele pediu oração da igreja, pediu um levantar de mão. Quantos orarão por mim? A igreja levantava a mão, todos levantavam a mão. Quando ele entrava no avião, e lá no ar, né, ele sentia que o diabo tentava derrubar o avião. Mas logo ele lembrava das mãos levantadas. Descia do avião, o primeiro a encontrar era o diabo, frente a frente. E eu vou dizer, nós estávamos tão cobertos de oração, a equipe, né? Para começar, Deus nos deu uma companhia abençoada. Pastor Juscelino, irmão Daniel, irmão David, irmão Leandro, companhia que aonde nós estávamos era só falando de Deus. Aquela alegria, aquela satisfação de poder ir e ser uma bênção lá com aquele pastor Edmilson, com aquela igreja de redenção no Pará. O objetivo nosso foi esse, é ser uma bênção. Mesmo que eu não falasse nada, mesmo que nós não desse uma palavra, do mesmo jeito seríamos ricamente abençoados. Então, estava tudo leve, dentro do avião, dentro do jangada, como é que fala? Balsa. Andamos de avião, andamos de balsa e andamos de carro. E de ônibus para acabar de fechar. Completa. A nossa viagem foi completa. Carro, o irmão Marcos nos levou para São Paulo, lá no aeroporto. Avião, carro de novo lá em Palmas. E balsa, e a vinda foi carro, avião e ônibus. Quebra de paradigmas. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Então é só agradecer a Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Diácono, o irmão David. Depois do seu destaque, do seu comentário também,
Ele vai cantar o hino, depois tem o irmão Daniel, que vai também trazer um destaque, comentar como foi a viagem, como foi os cultos lá, como foi trabalhar lá. Pode vir aqui, irmão David. E desde já cumprimentamos a todos os irmãos pela internet. Estamos aqui no posto do nosso dever. Estamos aqui para continuarmos a obra do Senhor aqui em Sorocaba. Irmão David. Boa noite, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Muito feliz de estar de volta. Muito feliz também por ter feito essa viagem. Uma viagem que quebrou paradigmas para mim, particularmente, pastor Pedro. Que foi eu mesmo. Porque eu voltei mudado, companheiro. Posso dizer que eu voltei clamando mais a presença de Deus na minha vida. Voltei clamando mais intimidade com Cristo. Voltei clamando para Deus quebrar os meus paradigmas. Porque o paradigma, companheiro, ele nada mais é que um padrão, um sistema. E nós, às vezes, a gente entra no nosso próprio sistema. No sistema de pensar, no sistema de agir. O eu, este eu, acredito que é o pior dos sistemas. E a gente voltou de lá com esse sentimento: Deus quebra todos esses paradigmas. Faça-me melhor, Senhor. Mas destaque das pregações, a gente tem aqui na quinta-feira a abertura do pastor Neri, que ele pregou. Como é que foi para você a experiência? Primeira vez com o pastor também. Quebrando paradigma. Pastor Pedro, a viagem é muito boa, graças a Deus, por Deus ter nos dado os amigos, né? Um pastor amigo, irmãos amigos, né? E a gente pode se dizer que a gente aprendeu muito, evoluímos muito. Tem pergunta e resposta no carro? Teve? Perguntas e respostas no carro. Na ida a gente se perdeu em São Paulo. Se perdeu não, mas entramos num caminho ali onde só passava um carro. E foi de uma tal forma que já começou quebrando paradigma assim, né? Acredito que o irmão Marcão, eu acho que a pior prova foi a dele, né, pastor? Ele chegou a pisar no aeroporto e voltou embora. Marcão. Então, a gente que foi, né? Foi maravilhoso, a viagem foi muito boa. Tivemos o privilégio de bater foto lá na cabine. Pastor Pedro já ali evangelizando os pilotos de avião. Já deu cartãozinho, né? Já passou o canal, assista a gente no YouTube e tal. Entre em contato com a gente lá. Foi uma benção. Aí nós pegamos o carro, chegamos em Palma, né? Uma viagem longa, companheiro. Quanto tempo de viagem? 6 horas só de 6 horas e meia só de carro, né? Daqui a gente saiu 5 horas da tarde e chegou lá 10 horas da manhã. Meu pai, foi até Brasília. Mais 1h05 de Brasília a Palmas. A Brasília Palmas. Então coloque de avião, né? Só de avião ao todo foi umas 3 horas, né? Quase de avião, de carro. Sabe o que eu achei engraçado? É que nós chegamos em Brasília, aí nós desceu do avião, depois teve que voltar para o mesmo avião. E lá em Palmas também, né? Chegamos lá em Palmas, também o nosso check-in não estava dando certo, né? Verdade, O inimigo trabalhando, ele trabalhou em Brasília. Nós conseguimos fazer o check-in daqui até Brasília. Chegamos em Brasília, olha o inimigo aí, não tinha vaga para nós no voo, para ir para Palmas. E a gente já com a passagem comprada, já com o check-in feito, né? Aí o inimigo já começou a trabalhar. A gente se manteve calmo, fui lá, conversei com o pessoal. Ele teve um responsável lá, teve que procurar, como que é a palavra que ele falou? Voluntários. Para ficar no hotel, para ficar ali, tudo pago pelo aeroporto, né? Para a gente poder ir. Primeiro ele ofereceu para a gente, né? Vocês não querem ficar? Aí a gente falou, não tem como. Nem impossível, nem que a gente quisesse. Compromisso marcado e tal. Aí a gente só via ele conversando com o pessoal lá. Mas fora esse paradigma,
aquele paradigma da gente estar em Palmas, catamos o carro, graças a Deus conseguimos um carro bom, uma caminhonete, né? A gente reservou um, chegou lá, pegamos, Deus preparou outro, uma caminhonete, e graças a Deus a gente precisava dela mesmo, porque a estrada, misericórdia, que estradinha, viu? Que buraco, panela, e o pessoal só falava da estrada lá no encontro. Os pastores iam falar o destaque, a estrada é meu destaque. Panela virada de ponta cabeça. Dois buracos, né? Um no asfalto, outro no ar. Dois buracos, um no asfalto, isso, do avião. Rapaz tem medo de andar de avião, né? É mais ou menos assim, né, companheiro? Com medo de andar de avião. Aí ele falou, não, ele conversando entre eles lá, falaram assim, você tem medo de andar de avião, mas de carro você cai nos buracos e tal, você pode se acidentar do mesmo jeito. Aí o outro respondeu, e de avião que é pior? Que o buraco acompanha. O tempo inteiro acompanhando. E esse era os destaques dos pastores. Aí o pastor Pedro foi dirigindo, né? Esse caminho é a minha parte, né? Eu fui dirigindo no começo. E a estrada estava boa, uma maravilha. Só que daquele jeito, né? Os pastores até falaram assim lá, e eu vou repetir aqui. Alegria de pobre dura pouco. Ah, que estrada boa, maravilhoso, daqui a pouco... Chão batido, terra e buraco e... A hora que a gente foi vendo, foi se enfiando, um buraco, foi ver, meu Deus, onde nós estávamos, foi ver era a balsa. Tinha que passar a balsa. Meu pai, aí volta para trás, tal, faz umas perguntas lá e não teve jeito, vamos passar a balsa. Aí virou alegria, né? Aí só foto e vídeo e tome Satanás. E o pastor Pedro pegou para dirigir depois e buracaiado, e foi um buraco tremendo, né, companheiro? E eu que gostoso, dormindo que é uma maravilha, e o pastor lá, sofrendo nos buracos. No hotel também, companheiro, uma maravilha, irmão Leandro, irmão Daniel, companheiros. A gente saía do quarto só quando estavam os três juntos, três prontos. A gente só ia quando estavam os três prontos. Não tinha aquele negócio de um sai, deixa o outro, espera o outro, fica esperando. Um sai primeiro, toma café, o outro fica para trás. Companheirismo verdadeiro mesmo. Uma tremenda mensagem, maravilhosa. Lá nos encontros, então, não tem nem o que falar. Benção, maravilha, né? Eu acho que é isso, né, companheiro? A parte da viagem. Na volta, perguntas e respostas. Aquilo lá foi bom demais, hein? A gente testou o pastor Pedro e o pastor Pedro testou nós. Eu falei, pastor, é assim, assim, assado. Aí, não, eu tenho a resposta. Aí ele chegava para nós, agora quer que vocês respondam isso. Toma. E foi uma benção, foi uma maravilha. Aprendemos bastante. A gente até, se tivesse marcado, né, irmão Daniel? Ia ter umas perguntas tremendas para os jovens aí nos cultos de jovens. Vai ter? Vai ter. A gente... Foi surgindo umas perguntas assim, do nada e tal, e foi indo, perguntas e respostas. E eu fiz uma reciclagem. Falei para o pastor Pedro, companheiro, faz uma reciclagem. Como que é assim, esse assado, como que é assim, esse assado. Ele foi explicando tudo direitinho, né? Graças a Deus. E é isso. Maravilha. Das pregações, pastor Neri, na quinta-feira, ele abriu um homem levando a luz, tremendo também. Ele diz assim, que quando uma coisa se torna difícil, aí é a hora de você estar mais firme com Deus, mais pegado com Deus, porque aí você verá o milagre acontecer. Na sexta-feira, o pastor Aquiles pregou da Venezuela, pastor venezuelano. Eu achei engraçado o irmão Leandro, se ele estiver assistindo, ele conversando chamada de vídeo com a esposa, né? Hoje pregou um pastor da Venezuela. Um pastor venezuelano. Não saía. Domingo ele fala para nós, mas foi tanta risada, né, irmão Daniel? Pastor venezuelano, né? Aí ele ia contar para ela lá, venezuelano. Ai. Mas o pastor Aquiles da Venezuela, ele pregou uma igreja poderosa. Ele deu um testemunho muito tremendo lá, que foi o testemunho da sua própria irmã.
que também bate com a pregação do Senhor no domingo de manhã. Foi assim, foi uma coisa que o Espírito Santo levou numa linhagem ali, ó. Foi uma linha liderada pelo Espírito Santo, não por homem. Eu vi Deus, companheiro, nos pastores, nas reuniões, nos irmãos. A gente saía para almoçar e a gente via aquele amor fraterno entre os irmãos. Sabe, aquilo lá como a Brana falava, que os irmãos se abraçavam chorando, porque iria se encontrar no próximo culto, a gente estava vendo acontecer ali. Amor divino. E acontece aqui, né, entre nós também. Os irmãos não querem ir embora, né, quando acaba o culto. Mas ele deu o testemunho da irmã dele, dizendo que a irmã dele tinha um problema, é câncer, né? Ela tinha câncer e ela não era crente, não tinha Cristo ainda. E ela tinha muita condição financeira. E quando ele ia falar de Cristo para ela, de Deus, ela falava que o dinheiro dela resolvia. Meu dinheiro resolve. Meu dinheiro resolve. Foi aí que os recursos acabaram. Né, companheiro? O senhor pregou isso aí no domingo de manhã sobre a fluxo de sangue. Os recursos da irmã dele acabou. Não tinha mais para onde ela ir. Não tinha mais para onde ela ir. E os médicos deu para ela 3 meses de vida no máximo. Quando ele estava na igreja dele pregando e ela viu a irmã dele chegando na cadeira de roda. Aí falou para os diáconos, deixa ela aí e tal. E desce lenha na pregação. Pregou lá 1h30, ele falou, e ela assistindo. No final da pregação, chamou ela e perguntou, o que você quer? E ela disse, eu quero... Aleluia. E às vezes é isso que a gente precisa, de Cristo na nossa vida, né? Verdade. Né, companheiro? Eu quero Cristo na minha vida. Quem quer Cristo na vida? Eu quero Cristo em minha vida realmente. Aí ela falou, eu quero Cristo em minha vida. Ele disse que eles ajoelharam em volta dela e oraram por ela. E foi um amor divino e oração, e irmãos orando, e choro e lágrimas. E até hoje ela está em vida, salva pela graça de Deus. No sábado ele pregou também, cuide do seu nome. Companheiro, é tremendo, companheiro. Não tem muito o que falar, só esses temas aqui já é... Cuide do teu nome, não manche o teu nome. E se tem o feito, tem o sangue de Cristo para limpar. Mas cuida do seu nome. Aí ele usou o exemplo do irmão Brana, que da família Brana eram rejeitados por causa do nome do pai. O pai havia manchado o nome daquela família Brana. E o William Brana não era aceito nos lugares, eles eram rejeitados até se parar na brecha, que foi o William Marion Brana. Ele se posicionou em Cristo. E dali em diante o nome Brana foi mudado. Tudo aquilo ali que o pai dele tinha manchado, o sangue de Cristo limpou através do irmão Brana, do posicionamento do irmão Brana. E ele disse também uma coisa muito importante, que Satanás tenta a você manchar o seu nome. Satanás tentou o irmão Brana manchar o nome dele quando aquelas pessoas ofereceram cigarro para ele. O próprio pai falou para ele beber, porque homem bebe. Homem de verdade bebe. Ali era Satanás tentando que ele manchasse o nome. E ele se manteve íntegro. E no domingo de manhã, graças a Deus, quem sabe quem pregou domingo de manhã? Quem assistiu? Eita, glória, companheiro. Começar a dar destaque aqui da sua pregação, começar a pular, companheiro. Graças a Deus. Mais uma coisa que me chamou a atenção. Os filhos não veem mais pregação do pastor Pedro Vitorino domingo de manhã. Ele disse assim, na inspiração daquele momento, que os filhos não veem mais os pais orarem pelo alimento na mesa. Tremendo, tremendo, tremendo. Ele disse também, vamos fazer uma limpeza em nosso lar. Vamos tirar tudo que está de errado. Vamos fazer uma limpeza em nossa vida. Tirar os palavrão, tirar as coisas sujas. Tirar os palavrão da boca, o senhor falou até isso. Vamos fazer uma limpeza e ver o sobrenatural agindo. Aí o senhor falou sobre a capa de Acã. A ordem era para não trazer nada e eles trouxeram o Espírito Santo. E aí começou a morrer gente. E morre um atrás do outro.
até que eles tiveram que fazer uma fila para começar a fazer a limpeza. Meu Deus do céu, é tremendo, irmãos. Se nós precisamos de uma limpeza em nossas vidas, vamos fazer, porque a gente precisa ver o sobrenatural agindo em nós. O pastor Pedro disse também que eles querem tirar o reavivamento, eles querem ofuscar, eles querem segurar, eles querem prender o reavivamento, prender o Espírito Santo. Mas aí tem um guardinha, ó. Ei, glória a Deus, aleluia. E perguntaram para ele, aonde está o reavivamento? Ele disse, está no meu coração. Aleluia. Glória a Deus, este reavivamento está em nossos corações. Não vamos deixar os problemas, as dificuldades, o nosso eu ofuscar este reavivamento. Vamos fazer limpeza para nós vermos o sobrenatural agir em nossa vida. E a mulher do fluxo de sangue, Mesaque, Sedraque, Abednego, o Senhor pregou também, sobre aquele mendigo pedindo esmola. Irmão, por que a estátua não foi eu? Tinha que ser Daniel. É verdade. Sedraque, Mesaque, Abednego, o rei Nabucodonosor, né? Fez uma estátua para que eles adorarem, e a estátua era de um amigo. Oh, Deus maravilhoso. E o que eles querem é isso, que a gente adore, palavras do pastor Pedro, eles querem que a gente adore o pastor, o irmão, o marido, a esposa, o carro, o trabalho, o dinheiro. É isso que eles querem que a gente adore. Foi falado isso, companheiro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram aquela estátua. Eles fizeram uma reunião entre eles. Ah, companheiro, tremendo. Fizeram uma reunião entre eles e um perguntou para o outro: se a gente está, você tem certeza que você está no caminho certo? Você tem pastor, você tem... Meu pai, você tem certeza que você está no caminho certo? Eles perguntou para eles. E eles falaram um para o outro: eu tenho. Nós estamos no caminho certo. E quando você menos esperar, quarto homem vai estar lá, companheiro. Quarto homem está aqui. A fornalha ardente é o mundo onde nós vivemos hoje. A estátua é o que o inimigo vem nos oferecendo. O nosso eu, às vezes, né? Nosso eu tem sido uma estátua em nossa vida. Meu pai. E eles tinham certeza onde eles estavam, se manteram firmes, tiveram ali o livramento do quarto homem junto. Mas eu lembrei de uma coisa. A conversa entre Jesus e o anjo, quando Sadraque e Abednego estavam chegando na fornalha. Oh, meu Deus do céu. Aquele que não tinha proteção, morreu. O guarda, né? O guarda, que não tinha proteção do Espírito Santo, morreu. Esquece, já era. E a fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, no caminho o soldado já morreu. Só que daí o anjo conversando com Jesus lá, né? É o anjo Amargura? Anjo Amargura falando para Deus, para Jesus lá, tá vendo o que está acontecendo? Assim, assim, assado, e agora e tal. Aí Jesus falou: eu mesmo vou até lá. Ei, glória a Deus! E o pastor Pedro disse que foi como um raio. Tchá! Tchá! Aleluia! Ei, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmão David, sobrou uma rapinha para mim? Sobre a pergunta que o pastor Pedro falou, sobrou uma rapinha para mim, companheiro? Que vou pregar agora. Mas Deus é um Deus de variedade, né? Boa noite com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, Daniel, vendo aquilo tudo, né? Aquelas pregação tremenda, É. eu disse: irmão Daniel, pastor Juscelino, que vou pregar. Entrei agora em dificuldade. É verdade, é verdade. Mas é isso aí, pastor Pedro, né? Agradecer a Deus.
por mais essa viagem feita, né? Uma experiência nova, né? Viajando com o irmão David, o senhor, o irmão Leandro, né? E principalmente com o senhor, o pastor Juscelino, né? Que nunca viajou de avião, né? Então eu fiquei rindo de vocês. Ele foi o nosso encorajador. Pega aí, pastor Pedro. Agora nós saímos da terra, agora nós estamos no ar. E o pastor Juscelino ali, a gente brincando com ele, dizendo que ele estava branco, né? Mas graças a Deus é o que o pastor Pedro falou, né? Que quando o irmão Brana entrava no avião, ele sempre lembrava que a igreja estava em oração por ele, né? E isso é maravilhoso, saber que existe irmãos que estão orando por nós, né? Então isso é muito gratificante, né? E como pastor, o título lá do encontro, né? Quebra de paradigma, né? Então a gente já saiu quebrando daqui, porque eu nunca tinha andado pelaquela rodovia lá que nós fomos, né? Sempre foi pela principal, né? Então já começou por aí, né? Então Deus proveu outra via de escape para nós, porque parece que estava lá, o trânsito estava complicado lá, né? Acidente, né? Um livramento, né? Então Deus proveu outra rodovia para nós, né? Então a gente pegou aquela rodovia lá, né? E Deus é maravilhoso, né? Então a gente chegamos no aeroporto, graças a Deus, bem, né? Fizemos uma viagem muito maravilhosa, porque geralmente quando eu viajei de avião, algumas vezes eu peguei turbulência, né? Mas essa a gente não pegou nada, né? O avião foi lá, fluindo, como o irmão Tiago fala, né? Fluindo. E a viagem foi maravilhosa, descemos lá, como o irmão David falou, em Brasília, e teve como eu posso falar, aquele contratempo lá, né, do pessoal querendo que nós ficássemos, dessa vaga para outra pessoa, né, fizeram aquela oferta, mas a gente estava disposto a não ficar lá e chegar em Redenção logo cedo para participar do culto de manhã, né, a gente não queria perder nem um minuto sequer. Então, graças a Deus, Deus proveu um meio, né? O rapaz lá conversou com outras pessoas e eles aceitaram. Então, a gente seguimos avante, né? Saudade sempre avante. Então, chegamos bem, graças a Deus, lá em Redenção, né? Fomos recebidos muito bem, graças a Deus. E ver pessoas novas, né? Ver a família de Deus, como é grande, né? Como é grande, né, pastor Pedro? Ver a família de Deus, né? Então isso aí é maravilhoso, né? Maravilhoso demais. E quanto a recepção também lá no hotel também, Deus preparou um hotel também muito bom para nós, né? Um hotel muito bom, a gente ficamos num hotel muito bom, calmo, né? E ali a gente passou aquele tempo lá, não tivemos nenhum problema também, né? E nos cultos muito maravilhosos, né? É tremendo demais, porque é muita coisa. Você vai for falar, é muita coisa que tem para falar, né? Então, a gente teve muita experiência, eu gostei muito, porque todos os pastores, todo mundo estava no mesmo espírito. A linha foi o mesmo espírito. Ali não tinha um grande, nem um pequeno, nem um médio, não. Ali estava todos nivelados. Todos nivelados, todos num só propósito, né? E então, ou seja, até mesmo as pregações também foram tudo no mesmo caminho, né? Tudo no mesmo caminho. E eu me recordo que o pastor, acho que é Creves o nome dele? Creves, não é isso? Eu não conhecia ele, né? Então tive a oportunidade de conhecer ele. Então ele pregou sobre o ferro, né? Isso aí também me chamou muita atenção sobre o ferro, pastor Pedro, que ele disse que e realmente ele estava falando e eu estava voltando, porque eu já fiz mecânica e a gente estuda fundição. E ele estava falando sobre o ferro. E bate no ferro, e bate no ferro. E o ferro bate no ferro, bate no ferro. Até você chegar no modelo do que você está trabalhando ali. Se é uma faca, se é uma espada, né? Então Deus faz do mesmo jeito com nós. Bate, tira isso, tira aquilo, até tirar tudo por completo, para ele usar você, né? Então foi muito tremendo. Eu gostei dessa pregação do pastor lá, que ele falou sobre o ferro, né?
E o pastor Aquiles, como o irmão David já falou, né? Uma igreja super poderosa. Nós, como cristãos, a gente tem que aprender isso. Nós somos cristãos, nós somos cidadãos do céu. A gente não pode ficar na mermice. A gente tem que buscar o sobrenatural para nós. A gente tem que tirar da garganta a palavra falada que o irmão Brana fala. A gente não tem que, quando o inimigo dá um passo na sua frente, você recuar, não. Você tem que dar 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? E se ele fazer um boom, você tem que fazer um boom maior. Não é verdade? Então, essa igreja é super poderosa. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Ele pregou também sobre o nome, né? Tremendo. Tremendo demais. Cuida do teu nome. Cuida do teu nome. Não deixa que o inimigo venha manchar o teu nome, né? Que coisa, né, pastor Pedro? Muitas pessoas não têm essa cautela de cuidar do nome, né? Pensa que seu nome... Não. Mancha toda a família. Isso causa... Toda a igreja. Isso causa um dano muito grande. Você só não causa um dano para você. Você causa um dano para muita gente. Então, vamos cuidar do nosso nome. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer, que nós cuidemos do nosso nome. Não é verdade? Aí, no domingo, o pastor Pedro vem. Aí falou que ia entrar em dificuldade, mas... Não tem dificuldade para o homem de Deus, não. Porque quem fala na boca do homem de Deus... É do próprio Deus que fala, não é do homem. Não sai nada do homem. É tudo Deus falando. Então, ali só é o vaso. E Deus vai dando. Aí é como aquela fonte inesgotável. Aí vai saindo, vai saindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E o povo de Deus é abençoado. Que coisa, né? E voltando um pouco atrás, pastor Pedro, vou contar o meu testemunho, porque só ali... Só naquele testemunho, só esse testemunho que eu vou dar para vocês, assim, aqueles que não escutou, só ali, se eu voltasse de redenção, eu já estaria abençoado. Só naquilo, na simplicidade. Deus é um Deus de simplicidade, não precisa de muito movimento não para Deus. Não, Deus também age também na simplicidade. E é uma experiência que eu vou levar comigo, pastor Pedro, para o resto da minha vida, porque eu nunca tive uma experiência assim, desse jeito não. Então, ou seja... Na sexta-feira à noite, já estava me incomodando um pouquinho a minha enxaqueca. Estava com um pouco de enxaqueca, mas eu suportei, né? Deu para suportar, então eu dormi um pouco. No sábado de manhã, aquela dor insuportável aumentou mais. Mas eu digo, ninguém vai tirar, não, eu vou para o culto. Não vou perder. Aí eu fui, trabalhando lá com os diáconos e tudo mais. Aí chegou uma hora... Já perto na hora do almoço, eu disse, irmão David, eu não aguento mais não. Me leva na casa, me leva no hotel, companheiro, que eu estou morrendo de dor de cabeça. E isso eu não queria perturbar a reunião dos pastores, né? Então, eu digo, me leva para o hotel, que eu vou tomar um remédio lá e vou ficar lá descansando um pouco. Aí o irmão David pegou e me levou. Aí nisso, o irmão David me deixou no hotel, aí entrou no banheiro, saiu, isso em fração de minutos. Aí quando ele sai, aí vem aquele sentimento, né? Eu digo, meu Deus, eu vim tão longe para ser abençoado e agora eu vou perder a bênção. Aí fiquei aqui remoendo dentro de mim, né? Aí o irmão David desce, aí o irmão David, eu escuto o irmão David dar partida no carro. Aí quando ele sai, aí eu pego o meu telefone para ligar para ele, não. Aí vem aquele sentimento, eu vou assim mesmo com dor eu vou. Aí quando eu pego no celular, aí tem 2 mensagens. Uma mensagem de uma pessoa aqui de Sorocaba, um cliente, e do pastor Pedro. Aí eu respondi a do cliente, já que ela deu assim. Aí quando eu olhei, fixei o celular assim, na minha frente, assim, olhei do pastor Pedro. Aí, Deus é tremendo demais. Oh, glória a Deus! Vale a pena crer nesse Deus. Ver aquele sentimento assim. O pastor Pedro orou por mim. Pastor Pedro. Estava, não estava? Então, eu digo, pastor Pedro orou por mim. Quando eu disse, pastor Pedro orou por mim, eu não abri nem a mensagem, não queria abrir nem a mensagem. De repente, aquela dor assim, ó. Sabe aquela coisa assim, indo bem devagarzinho. Aí eu digo, agora eu vou para o banheiro, vou tomar um banho, porque eu estava suado. Porque geralmente tem horas que eu estou com essa dor, eu sou. Eu fui para o banheiro, isso em fração de minutos, eu acho que não deu nem 10 minutos. Tomei banho, troquei de roupa, digo, agora eu vou para casa do Senhor Jesus Cristo adorar Ele.
Desci do hotel, fui a pé. Fui a pé. No meio do caminho, aí Deus é bom demais. Ô, irmão Marcos. Deus proveu lá para Elias lá, levar alimento para ele. Deus proveu até a carona também. O pastor parou para mim. Vai para onde? Eu digo, eu vou para a igreja. Entra aqui no carro. Entra aqui, ó, igreja. Daqui a pouco cheguei dentro da igreja. Quando eu cheguei dentro da igreja, já foi logo direto para o altar. Já contar a bênção. Quem agradece, merece. Quem não agradece, não merece. Eu cheguei sem nenhuma dor. Se vocês olhar, eu até cantei. Cantei 2 hinos, não foi isso? Cantei 2 hinos. Eu até, acho que eu chorei também. Eu mandei, estava torcendo por mim. Mas isso, antes de entrar, eu perguntei, irmão David, oraram por mim? Recebeu? Então pronto. Irmão, eu não senti mais uma dorzinha. Eu cantei. Eu fiquei o resto do culto maravilhado. E eu trouxe a bênção comigo. Só ali, pastor Pedro, só ali eu já tinha recebido, já podia vir. Pode ir, irmão Daniel, já estava abençoado. Sabe? Oh, que experiência maravilhosa. É como o pastor Pedro fala, só quem sabe agradecer e reconhecer é quem teve uma cura. Quando você tem uma cura, você sabe, mais ainda, que o Deus que nós servimos, ele é real, é verdadeiro. Não é um Deus pintado numa parede, aquele fogo lá. Não, é um Deus vivo. É um Deus que responde às orações dos santos. Então, vale a pena crer nesse Deus. Vale a pena servir mais a Ele. Vale a pena deixar essas coisas do mundo, essas porcas que nos segura, vale a pena deixar ela. Vamos soltar essas porcas. Deixa o imã, o grande imã de Deus puxar você, que aí você vai ver que quando você falar a palavra falada, ela vai sair da sua garganta e vai se tornar real. Amém? Pastor Pedro, é isso, pastor Pedro. Falta somente uma coisa aqui. É muita coisa, vamos resumir, né? Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu perguntei à irmã Eliane foi das perguntas que nós fizemos no carro. Pergunta e resposta. Já cheguei em casa, o negócio foi tão bom que eu já cheguei, já continuei em casa. Aí o irmão Ibrahim disse assim, aquelas perguntas lá do jovem, lá tudinho eu respondia. O computador, seu aluno, hein? Amém, graças a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. O irmão José Lima pede para dar um destaque também. Pega ali o microfone para o irmão José Lima. E já aproveitando o irmão José Lima, quem mais tem o destaque do encontro? Pode vir aqui à frente. É quebra de paradigma, né? Culto de oração. Mas tudo isso aqui é em forma de gratidão a Deus. Em forma de louvor, de culto, Irmão José Lima. Se essa aí foi a raspinha que o David deixou para ele, então não tem raspinha, não. Bem, irmão. Graças a Deus, acompanhei os trabalhos desde a abertura na quinta-feira e fui até domingo, até as 10 e pouco da noite. Vocês não estavam lá à noite, não, né? Domingo à noite não, estava na estrada. É que eu procurei vê-lo e não vi ninguém. Mas tudo bem. Então, pastor... Irmão Lima, é que nós tínhamos que entregar o hotel 5 da tarde no domingo, chegar em Palmas, 3? No máximo 4 da manhã, então não podia esperar, senão podia perder o voo. Mas o senhor estava procurando nós lá, né? Então, o meu destaque é que na quinta-feira, antes do pastor Neri entrar para pregar, teve um outro pastor, ele não citou o nome dele, não me recordo. E, inclusive, eu acho que é o que interpretou o irmão Aquiles. Ah, sim. Ele falando, dando um testemunho de que foi fazer um batismo entre o Acre e Amazonas. Um batismo de aproximadamente 8 pessoas. E tinha uma senhorinha novinha,
de 104 anos, pele e osso, Aleluia! que também queria ser batizada em nome do Senhor Jesus. E nesse dia, ela queria se batizar e estava ali toda encapuçada, com muito frio. E o pastor foi e fez o batismo, parece de 7 pessoas, não foi isso? E quando terminou de batizar essas 7 pessoas, ele fez um ciclo de oração junto com os irmãos. E aí esse vento cessou, começou a esquentar. E a irmã disse, agora é minha hora, quero ser batizada. Ei, aleluia! É isso aí. Aí, com 104 anos, ela se batizou e daí com 107 anos, Deus recolheu. É verdade. Olha. E aí ele deu um outro testemunho de uma jovem lésbica. Não é isso? Isso. Essa jovem andava de qualquer jeito, só que respeitava, era bom dia, boa tarde e tal. E um dia ela ficou doente, foi para o hospital e lá teve que ficar internada por 3 meses. E estando lá no hospital, ela ligou para a mãe. Mãe, traga alguma coisa para me ler. E a mãe, o que eu vou levar para ela? Passando assim, viu na mesa o Sobrenatural, primeiro volume. Levou para ela leu esse primeiro volume, e aí ligou para a mãe. Já li o primeiro volume, me traz o segundo volume. Do Sobrenatural. Tem essas mensagens, né, pastor? Tem livros. E aí ela pegou o segundo volume, levou para essa jovem, e ela começou a ler, e antes de chegar na metade desse segundo volume, ela ligou para a mãe, mãe, eu agora, a partir de hoje, quero ser cristã. Me traga vestes de cristã, que eu quero usá-la. E a mãe pegou, levou, então, essas vestes, ela levou. Depois disso, ela se entregou ao Senhor. Hoje, uma senhora casada, mãe de família. Então, esse, pastor, era o meu destaque. Eu achei importante isso aí. Amém. Uma senhora com 104 anos descer as águas, né? Só Deus, né? Irmão Lima, ainda o irmão aí, mas mostra aqui agora o câmera. Deus, quando eu recebi o convite do pastor Edmilson de Redenção, Deus colocou no meu coração de pregar o tema, o sobrenatural. Deus colocou no meu coração, prega esse tema. E eu cacei em casa esse livro, e eu tinha esse livro, mas cacei e não achei. Aí eu perguntei para o irmão David se ele tinha. Ele disse, eu tenho. Aí ele foi ver uma coleção de livros, 4 livros. Aí eu disse para ele, não é isso, né, irmão? Foi esse que o senhor levou? Não. Não, foi outro. Volume 3. Volume 3. Ele disse, então me traz o 3, leva na viagem. Aí ele me deu lá no hotel o livro, olhei, e Deus me prendeu só no tema, o sobrenatural. E eu deixei lá. Mas antes, os irmãos vão lembrar, o irmão pastor Juscelino, o irmão Daniel, o irmão David, o irmão Leandro, vai lembrar disso. Eu estava dirigindo, e aí me veio assim, testa os discípulos. Testa os discípulos. Aquela unção veio, testa eles. Eu disse assim, pastor Juscelino, se o senhor fosse pregar no encontro, qual tema o senhor pregaria? Aí ele disse um tema. Eu disse, irmão Daniel, se o senhor fosse pregar no encontro, qual tema o senhor pregaria? Ele disse um tema. Irmão David, se o senhor fosse pregar no encontro, qual tema você pregaria? Tal. Irmão Leandro, qual tema você pregaria? Tal, falaria sobre tal tema. Eu disse assim, eles não sabiam o que eu ia pregar. Eu disse, juntando todos de vocês, deu exatamente no que Deus colocou no meu coração para pregar no encontro. O sobrenatural. Juntando cada tema que eles falaram, irmão David, o pastor Juscelino, irmão Daniel, irmão Leandro, juntava, ia
sabe, a flecha indicadora, a indicação, o sobrenatural. Outra coisa, todos que pregaram no encontro, era uma só voz, é uma só linha, apontando para o sobrenatural, irmão Lima. Todos que pregaram, numa só voz. Então, a Ele a glória. Amém? Aleluia. Amém. É o sobrenatural em ação. Em ação. Amém. Deus te abençoe. A irmã Eliane. Bem, o encontro foi uma bênção, né, pastor? Para quem estava acompanhando também foi maravilhoso. Eu tenho uma folhinha aqui cheia de destaque, mas eu vou dar só alguns. Quando a gente está cansado, não quer dizer que a gente perdeu a fé. Descanse no Senhor. E como descansar no Senhor? Espere nele. A palavra-chave para você exercitar a sua fé é paciência. Paciência. Glória a Deus. A irmã Ana Lívia. Meu destaque é daquele homem que não aguentava mais a mulher, queria se separar dela. Aí ele foi e falou com o irmão Brana. Aí falou: irmão Brana, eu não estou aguentando mais a minha mulher, eu quero se separar dela. Aí ele foi e disse: você crê que eu sou o profeta de Deus? Ele disse: eu creio. Então, fique 2 semanas tratando ela com doçura. Aí disse assim: irmão Brana, você não conhece a minha mulher, ela é um leão. Aí disse assim: você não disse que tu crias que eu era o profeta de Deus? Então faz. Aí ele disse: vou fazer isso só para você, irmão Brana. Aí ele foi. Toda vez ele falava: eu te repreendo, mulher. Aí teve um dia que ele parou e lembrou o que o irmão Brana tinha falado. Aí ele disse: Deus te abençoe, mulher. E nisso, foi uma semana, aí a mulher começou a ficar suspeitando, disse assim: esse homem tá estranho. Aí depois completou as 2 semanas. Quando completou as 2 semanas, a mulher pediu batismo. Ei, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmã Isabel, irmã Isabel disse que foi almoçar que hora? 2 horas da tarde, domingo? Domingo eu falei assim, fiel mesmo na transmissão. Quando terminar o culto, fiel nós nas não transmissões. vai almoçar, como se nós estivéssemos lá na igreja. Só na hora que terminar, nós vamos fazer o almoço. Aí a Antônia falou assim: nossa, mãe, vai fazer nadinha? Não, enquanto não terminar. Aí, quando foi 2 horas, né, terminou, aí eu fui fazer o almoço. Fui almoçar às 3 horas. Mas, graças a Deus, nós não estávamos nem com fome. Foi tão abençoado. Mas o clima lá, eu senti assim, já era 1 hora, não era? Ou quase 1 já estava passando. Passou, deu 1h40. Passou de 1 hora. E eu estava sentindo assim, sem fome. E o povo estava ali assim, sabe, segurando a bênção mesmo. E estava tão gostoso que dava para passar o dia todo, né? Mas, irmã Ana Isabel. Muita gratidão da equipe ter ido com o pastor. Muita oração da irmã Ana, porque é difícil de eu faltar encontro. Eu tenho certeza que no próximo eu estarei lá. Mas eu fico muito grata de saber que ele foi muito bem equipado. Tá, irmãos? Mas o próximo, nós, as famílias, nós iremos todos. Né, irmã Eliane, irmã Beatriz, irmã Janaína. Olha as esposas, como é que fica. Aí, a irmã Iraci, né? Esposa do pastor. A irmã Zezé também vai. Peraí, a irmã Iraci ainda grava um áudio ainda. Irmã Ana, só faltou você aqui, só faltou você. Tá tudo muito bom, mas faltou você. Ô, irmã Iraci, eu não respondi porque meu coração ficou chorando de vontade de estar com vocês. Chorei, eu ouvi aquele áudio em lágrimas. Não respondi, estou respondendo agora para ela, até estou em falta, porque o pastor mandou o áudio e eu falei: vou responder, qualquer dia eu vou ligar para ela e responder. Como eu estava falando o nome dela, muito agradecida, estava em espírito de oração por você, porque eu sei que não é fácil para ter um encontro, só Deus nas nossas vidas, né? Então, Deus abençoe a irmã e a família. Vou dar meu destaque aqui rapidinho, tá? Primeiro dia, o pastor Neri pregou: seja a luz onde você for, com suas vestes,
com sua maneira de ser, vida vivida. Eu achei muito importante. Vida vivida é tudo, né, irmãos? No segundo dia, somos uma igreja poderosa. É verdade, temos que reconhecer que nós somos uma igreja poderosa. E nós temos um nome a zelar. Achei muito importante, porque desde criança, eu lembro dos cultos domésticos do meu pai. Ele falava assim, nós temos que velar pelo nosso nome, viu, meus filhos? Ó, fulano, que era meu irmão, Isaac, Jonatas, Ana, vocês, não é porque são filhos de diácono, mas vocês têm que ter uma vida vivida, no andar, no falar, no agir, ter sabedoria. E aí isso pesou muito, que eu revivi o que é ter um nome, não deixar sujar seu nome, pagar suas contas. Muita coisa envolve nome. Então, testemunho também envolve muito ter um nome limpo e ter um testemunho vida vivida, sempre no altar, buscando ser mais cheio do Espírito Santo. E aí a pregação do pastor Pedro foi sobrenatural. Eu achei muito importante que, na hora que ele foi dar aquele testemunho, que não existia esquilo. Na hora que o irmão Brano estava contando para a irmã, né, Hati, sobre os esquilos, e contando com toda a ousadia, quando a gente, igual vocês foram para o encontro, vocês estavam contando aí as bênçãos sobre as perguntas e respostas, assim, eu creio que o irmão Brana estava ali com a irmã Hati, né, irmã Hati? Nossa, foi muito bom. E lá não tinha esquilo, e eu falei a palavra, e eu atirei, e sangrou o esquilo. Então, foi o poder criativo, o poder sobrenatural. Então, aquilo ali eu achei tremendo e foi muito oportuno na hora. E eu creio que Deus pode criar tudo, né? Sobrenatural. E eu também achei muito interessante, quem não assistiu o culto domingo à noite, foi tremendo o pastor pregando. Eu não anotei o nome dele, mas eu achei que ele pregou muito. Pastor Valdir. Sabe que ele pregou uma coisa que eu sempre falo, que a gente pode tudo. Se a gente quer ter uma casa, vamos ter fé que a gente vai ter uma casa. Se a gente quer ter um carro de 7 lugares para ir nos encontros, a gente vai ter. Aleluia. Porque a gente vai crer. Eu estou com essa fé que Deus vai dar um carro maior para a gente ir. Amém? Eu achei muito importante. Assista o culto domingo à noite também, que foi tremendo. Deus abençoe. E a irmã Ivone estava comigo aqui em oração. Ela vai contar aqui. Amém. Passou o micro-ondas. Graças a Deus. Amém, irmã Ivone, graças a Deus. O meu destaque é sobre a vestidura das irmãs, né? Que as irmãs pregam com suas vestes. Vestimentas. Né? A vestimenta. Nós pregamos também a palavra do Senhor. Porque aonde nós vamos, se nós vamos, irmão, de qualquer jeito, o povo fica olhando. Se não, se nós estamos bem vestidos como uma serva de Deus, então, irmão, nós estamos pregando a palavra de Deus, né? Então, seja dentro de casa, seja onde for, nós devemos pregar com a nossa vestimenta. E outra coisa que eu queria, bem rapidinho, eu quero expressar, irmãos, eu fiquei orando pelos irmãos, pelos pastores que estavam indo, orei bastante mesmo para que Deus abençoasse aquele trabalho, como Deus abençoou. E quando foi na viagem dos irmãos para lá, eu sentia muito forte, irmãos, de orar pelos irmãos, né? Eu falei para o meu esposo, olha, uma hora dessa estão entrando no avião para ir, vamos orar por eles. Oramos, mas só que, irmãos, o sono não vinha. Eu levantava, orava de novo, deitava e o sono não aparecia, né? E eu sentindo, sabe, irmãos, aquele peso assim dentro de mim. E, de repente, irmãos, quando foi umas 4 da manhã, mais ou menos, eu agarrei no sono, peguei numa madorna. Eu não sei se eu estava ainda acordado ou como foi. Nós estávamos nesse muro aqui, irmão Daniel, irmão Leandro, e a irmã Dina. A irmã Dina, a irmã Eliane e a irmã esposa do irmão Silas. Nós estávamos ali, de repente, irmãos, eu olhei para cima assim, vi como se aqueles, como é que fala? Um disco voador vindo na nossa direção, mas uma coisa era sobrenatural, irmãos. Não era coisa daqui dessa terra, era sobrenatural.
porque era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E veio na nossa direção, e veio assim, eu estava encostada com a irmã Aldina, e de repente aquele disco veio e pegou a irmã Aldina assim, bateu ainda no meu vestido, aquelas asas do disco, e levou a irmã Aldina embora. E nós ficamos chorando e glorificando a Deus. Irmãos, quando eu acordei, eu estava em pranto de choro. Quando eu vi, eu estava em pranto de choro. Aleluia. Aí o João perguntou: Ivone, o que está acontecendo? Você está chorando tanto? Eu falei: olha, eu vi uma coisa muito linda vindo do céu, e recolheu glória. a irmã, e levou a irmã Dina embora, né, aqui junto comigo. Ele estava junto com nós ali. E era coisa, irmãos, olha, não dá para explicar, irmão. Tão lindo que era. Era coisa sobrenatural mesmo. Glória a Deus. E eu fiquei muito agradecida a Deus por tudo que Deus tem, né? Aleluia. Glória que nós a Deus. possamos, breve nós ir morar na glória, irmão Dina. Ei, glória a Deus. Espero. Aleluia. E eu dizia assim para o irmão Daniel, e o irmão José Lima também estava junto. Eu falava para ele assim: ó, irmão José Lima, você viu, irmão? O pastor Pedro pregou domingo. Domingo ele pregou sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Ei, Deus. Eu dizia para o irmão, e o irmão Daniel falou sim. E eu ouvi, o irmão Lima também confirmava. Sim, é verdade. Ele pregou mesmo sobre a volta do Senhor. Aleluia. Vamos nos preparar que o Senhor breve voltará. Amém. Glória a Deus. Irmão Ibrahim. Boa noite, Pedro. Destaque também. O Espírito Santo não pode estar preso. Ele alça o voo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo não pode estar preso, né? Amarrado, preso e acorrentado. Não é isso, irmão Silas? É isso aí, companheiro. Graças a Deus, né? O profeta diz que todos esses OVNIs que o pessoal vê, né, no céu. Irmão Silas, e por falar em OVNIs, né, que eles falam nave, disco voador, tá, a ciência, eu vi uma reportagem essa semana que está aparecendo muito. Sim. Luz no céu. E agora, essa semana, nos Estados Unidos, e os cientistas não sabem explicar o que é aquilo. Mas o profeta vem e diz: aquilo é os anjos do Senhor. É os anjos. Exatamente. Isso que eu ia dizer. O profeta diz que é os anjos. Então, mais uma vez, a palavra de Deus está na frente da ciência, né? E, companheiro, a minha experiência com esse encontro foi o seguinte: uma semana, na semana do encontro, eu estava lendo a mensagem e tudo mais, encontrei algo na mensagem. Aí eu falei com o irmão sobre isso aí. Eu não lembro que irmão que eu falei isso, de um parágrafo da mensagem, né? Não lembro qual irmão que eu falei sobre essa parte da mensagem. E foi outra mensagem que o senhor leu falando a mesma coisa, que era o sobrenatural. Eu estou tirando os destaques do culto, e esse culto aí que o senhor pregou vai ter que ter destaque a pregação inteira. Os irmãos vão assistir durante a semana de 3 em 3 minutos o culto inteiro, porque é recheado mesmo. E no destaque que eu tirei hoje... E nem chegou ainda naquele... Não, só está nos 6 minutos de pregação ainda, e já está... Hoje, no destaque que eu fiz, estava o que eu tinha lido na mensagem, como Deus aperfeiçoando sua igreja. E a pregação do Senhor, essa mensagem que eu estava lendo, e esse parágrafo que o Senhor falou, muito parecido. Se você pegar esse tema, Deus aperfeiçoando sua igreja, e tirar 3 em 3 minutos e pensar: Deus está aperfeiçoando sua igreja, encaixa perfeitamente. Aí a mensagem que o Senhor leu, o Senhor dizia assim: quando a igreja souber quem ela é, acontece o rapto. E a parte que eu li era assim: quando a igreja souber quem ela é, a irmã Bruna fala assim: ó, irmão, eles dizem que nada é impossível para Deus, porém Ele disse que nada é impossível para você, nada é impossível. Aleluia. Aí o Senhor pregando ali disse sobre a deidade de Cristo, né? Aí a deidade, o que é deidade? Deidade é a essência de Cristo. Verdade. Aí o Senhor falou assim: irmã,
A irmã olha para a irmã do seu lado aí. É Cristo, é Cristo. Aleluia. Pastor, olha para o seu irmão, é Cristo, a deidade de Cristo. Ei, glória a Deus. Graças a Deus. Aí quando eu estava ouvindo a pregação, eu comecei a lembrar de quando a igreja souber quem ela é, acontece rápido. Aí eu lembrei que o profeta fala que nós iremos chamar os mortos da sepultura. É nós que vamos chamar ele. Então o que acontece? É a palavra criativa nossa, nós reconhecendo que Cristo está andando em nossos corações. Cristo está andando no coração da irmã, exatamente como o pastor pregou, e desde o primeiro momento ali da pregação até o final, mostrando que o sobrenatural não é Cristo em um homem, é Cristo na sua igreja, é Cristo no irmão, é Cristo na irmã, é Cristo no diácono, é Cristo no pastor. Aí eu lembrei também lá do velório, que enquanto Cristo estava pregando no velório, Cristo estava movendo a moto do lugar, Cristo estava abrindo o caminho. Não era um homem, era Cristo movendo. Amém. Não era um homem cantando, era Cristo cantando, era Cristo adorando. Por isso que isso tem acontecido. Marcos 16 tem acontecido, porque aonde Jesus Cristo e os discípulos passavam, era Cristo andando ali em carne humana e Cristo no coração dos discípulos. Então é por isso que a sombra deles curavam. E aí o pastor falou assim: irmão, a nossa sombra pode curar, a nossa sombra pode libertar. Glória a Deus. É Cristo na igreja, eu creio nisso. Boa noite com Jesus. Eu não sou muito bom para guardar nome, pastor, mas o que me chamou muita atenção foi o equilíbrio daquele pastor, não sei se os irmãos recordam o nome, que aconteceu a tragédia na família dele, das crianças lá que foram brincar com a arma e tal, e o irmão não faltou do encontro, o irmão... Não é o outro, da arma foi outro, foi o lá do sul, outro pastor Então o inimigo tentou se levantar, tentou impedir, né, atrapalhar a vida do pastor, mas mesmo assim ele teve no encontro, né, foi o equilíbrio, né, o testemunho que o irmão Bilipou fala do irmão Brana, né, que equilíbrio, tinha muito equilíbrio. Então o que chamou a atenção foi o equilíbrio daquele pastor lá, que o irmão conversando com ele, que foi descobrir o que tinha acontecido, né? Estava normal, o equilíbrio dele. E outra coisa que chamou muita atenção também foi no domingo, na escola dominical, aquelas pessoas, né, pedindo batismo, pessoas se reconciliando. E Pastor Jorge, já chegou a informação aqui. Mas então, lembrando então do batismo, o pessoal pedindo batismo, teve pessoas que foram batizados, né, no mesmo dia, né, acho que foi no domingo de manhã, né, foram batizados, não me lembro muito bem. Então esse encontro teve muito batismo, pessoas se reconciliando. Eu não tenho o número de pessoas, mas Pastor Irineu está ao vivo, Pastor Irineu está com a gente assistindo. Ele pode falar o número de quantos foi batizado domingo. Mas foi mais. Pastor Irineu pode falar o número aí de quantos irmãos foi batizado no domingo. E eu tive conversando com o pastor, né? Mandei mensagem para o pastor, falei: pastor, grandes coisas Deus vai fazer nesse encontro. E foi o que realmente aconteceu, né, pastor? Foi quebra de paradigmas. O sobrenatural trabalhou ali de uma certa maneira que nós ficamos sem palavras para dizer. Não consegui acompanhar tudo, mas o pouco que eu acompanhei já ajudou bastante. É Ebenezer, né? Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos. Esses destaques maravilhosos. E eu quero falar sobre o equilíbrio, controle. Confesso que quando ouvi
o sonho da irmã Ivone. Ela mandou o áudio. Eu estava no hotel e ouvi. Eu me pus a orar pela família, orar pelos irmãos, e me veio um sentimento que o inimigo, ele estava trabalhando para desvirtuar, para tentar tirar a paz, o equilíbrio, porque os anjos do Senhor estavam ali, e eu estava lá, e eu pensava, será que alguém vai partir no campo? Pensei eu. Será que Deus vai levar alguém no campo e a gente tão longe? E no domingo eu estava no escritório, já ouvimos aí o testemunho do pastor Jorge, seu netinho, o acidente que aconteceu com o netinho do pastor. Outro irmão, um pitbull, entrou na igreja, o diácono pegou o pitbull como se pegasse um cachorrinho comum, depois que foi ver que era um pitbull. Parece que tinha atacado alguém. Tinha atacado e veio correndo e entrou na igreja, o diácono vai e pega o pitbull como se pegasse um cachorrinho comum. Hã? Entrou em outra igreja e chegou lá onde estava ali o encontro, e Deus usou o diácono, né? Depois que foi ver, depois que foi perceber que era um pitbull. Mas eu estava no escritório domingo meditando, e de repente um irmão entra no escritório desesperado, chorando, e o seu pastor do seu lado. Aí eu levantei da cadeira e disse: pastor, o que acontece com o irmão? Ele disse: o irmão acaba de receber a notícia, viu que tinha que chegar perto de mim, eu tinha que estar perto, eu tinha que estar ali. E o pastor Febrônio disse: o irmão acaba de receber a notícia que o seu filho, indo para a igreja de carro, sofreu um acidente e o filho perdeu a vida, pastor. E naquela hora me levantei, eu já estava de pé ali, eu fui, coloquei a mão no peito do irmão e orei por ele. Isso foi antes de eu assumir a plataforma. O maior milagre que aconteceu ali foi o equilíbrio, Deus ter nos dado aquela escola poderosa. O diabo quis desvirtuar, quis nos tirar do espírito, do sobrenatural, mas o controle do Espírito Santo foi maior. O sobrenatural agiu a nosso favor, a favor daquela igreja, a favor do ministério, a favor de toda a noiva eleita. Você já pensou estar em meditação e de repente depara com um quadro desse, e ter que orar por irmão, e ter que dar uma palavra de encorajamento? Mas Deus nos deu a graça, Deus nos deu o controle, Deus nos deu o equilíbrio. Então, meus irmãos, gratidão por todas as orações, gratidão pela família, pelas irmãs, as esposas que ficou chorando, com vontade de estar lá, mas ficaram orando, ficaram no posto de ver, a igreja, no posto de ver, orando, pedindo que Deus guardasse, abençoasse, como Ele tem guardado e tem nos abençoado. Deus recompense a todos vocês. Quero também aqui agradecer aos irmãos que estão conosco. A irmã Andréa Leite, em Guapiara, boa noite com Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. Irmão João Batista, boa noite com Jesus, boa noite com o nosso Deus. Irmão Romério Sérgio, boa noite com Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. Irmão Romério, irmã Francisca. Anair Teixeira, minha mãe e eu estamos conectados para ser abençoada
mais uma vez, boa noite com Jesus. Eu não poderia terminar sem mostrar essa cena. Estúdio, está me ouvindo aí em cima? Eu não poderia terminar sem mostrar essa cena desse menino. Esse menino, para mim, foi um destaque. Ele não estava lá, mas ele representa a igreja aqui da região, que ficou no Espírito do Senhor, orando para o encontro, orando pelos pastores. Eu quero que os irmãos soltem aí esse menino, lá do Goiás. Me parece que é parente do pastor Marcos Macedo. Veja como ele estava na hora da escola. Pode soltar, estúdio. Pai. Mãe, gracinha, mãe. Abençoa. Tentei haver no caminho e busque a pergunta: pra que viver para a vida? Não tem mais razão. Assim pensando, decidi então com minha vida terminar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sua vida tem valor. Glória, Senhor. Sua vida tem valor. Sim, Jesus. Aleluia. É assim que a noiva ficou. É assim que você ficou também. Ele representa a igreja, representa a noiva de Jesus Cristo, sendo abençoada. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória, irmão Daniel Souza Ribeiro, boa noite. Deus abençoe a todos os irmãos. Janaína Alves, boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Solange Vasconcelos, boa noite com Jesus. Irmão Davi Mantovani, boa noite com Jesus. Cosmópolis, se Deus é por nós, quem será contra nós? Neide Ventura, boa noite com Jesus Cristo. André Leite, amém, Senhor. Irmão José Arnaldo, boa noite com Jesus. Pastor Pedro, que Deus os abençoe a toda a igreja. Anair Teixeira, amém, glória a Deus. Neide Ventura, amém. Ana Cardena, boa noite com Jesus. Senhor é a força da nossa vida. Deus abençoe orações em meu favor e para a minha família. Luzia Pereira Lopes, boa noite com o nosso Senhor. Guanambi, Bahia. Romério, peço oração por mim e família. Ilma Pereira Cunha, boa noite com Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor e família, igreja, todos ouvintes desta palavra. Regina Cruz, boa noite com Jesus Cristo. Gratidão, Senhor. Peço oração por minha família. Darcília, boa noite com Jesus. Oração por mim e família, gratidão sempre. Mandora, oração por mim e toda a minha família. Juliana Almeida, boa noite com Jesus. Senhor é a força da nossa vida. Leia Gomes, boa noite com Jesus Cristo. Dora Cruz, aleluia. Graças a Deus por todas as bênçãos. Anair Teixeira. Aderli Teixeira de França, irmão Aderli e Vanusa em Mato Grosso. Conservante Mato Grosso, né? Que Deus nos abençoe todos os irmãos em Cristo. Irmã Priscila Regiane, boa noite com Jesus. Peço oração por mim e família. Iranildo de Almeida, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Ricardo Dionísio, Deus abençoe toda a igreja, pastor e família. Irmã Lídia Cláudia, boa noite com Jesus. Peço oração para toda a família Prudente. Darcília, glória a Deus, aleluia, aleluia. O rei está voltando, glória a Deus. Os irmãos glorificando, os irmãos adorando. A irmã Isabel, muita saudade de todos, verdade. Dora Cruz, glória a Deus. Nereide Padovani, boa noite com Jesus Cristo. Gratidão pelas orações. A irmã Priscila, amém. Ana Isabel, Deus cuidou de tudo, graças a Deus. Estamos orando, os que ficam orando pelo pastor, toda a equipe. Tabernáculo da Fé Apostólica, um abraço aí, Tabernáculo da Fé Apostólica. Luzia Pereira, viu
aí, pastor Pedro, o avião não caiu. Amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus. Tabernáculo da Fé Apostólica, graça e paz em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe o pastor Pedro e toda a igreja. Luciana Ventura, boa noite com Jesus. Pastor Pedro, todos os ouvintes, que Deus te abençoe. Peço oração por mim e toda a família. Aí os irmãos glorificando, adorando. Luciana Ventura, amém. Pastor Anildo Fagundes, acompanhando em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Eu acho que é o pastor, não foi, de testemunho? Meu abraço, pastor cantor, né? Era de banda de rock and roll, e Deus o trouxe para pregar esta mensagem, precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, ganhar almas para o Senhor. Meu abraço, pastor Anildo Fagundes. Quer empreender o Espírito Santo, não consegue, porque este reavivamento está dentro dos nossos corações, irmã Ana. Eu tenho certeza que estou no caminho certo. Antônia Teixeira Mantovão, verdade, glória a Deus. Vou ter que pular aqui os glórias, né, para falar de quem ainda não falei. Pastor Pedro, agradecer pela oração. O meu irmão já está bem, graças a Deus. A Ele a glória, irmã Antônia. A Ele a glória. Pastor Irineu, que bênção. Carol Prudente, glória a Deus. Gente, eu fiquei admirando ali o pastor Irineu. Uma hora ele estava no púlpito, outra hora ele estava lá no meio da igreja, outra hora ele estava no estúdio, outra hora na cozinha lá e no pátio. O homem não parou, o homem se tornou um relâmpago, um flash, né? Graças a Deus. Deus continue te abençoando, pastor Irineu, juntamente com seu pai, pastor Edmilson. Que tremendo. Pastor Irineu Lima, exatamente. Priscila, amém. Dora, amém. Armalderice Martins Garcia, aleluia, a Ele a glória. Francisca Rosa, Deus é maravilhoso, a Ele a glória. Pastor Irineu, Deus abençoe a todos. Irmã Lídia, glória a Deus. Sóstenes Souza Lima, amém, maravilha. Paulo Mesquita, boa noite com Jesus. Pastor Irineu Lima, que culto maravilhoso é saber, que culto maravilhoso é saber que toda a igreja participou e foi abençoada como nós aqui também. Vocês são uma igreja poderosa. Aleluia! Pastor Irineu, Sóstenes Souza Lima, amém. Pastora Ana, ai. Pronto, não pode pegar. Ela é a pastora, né? Pastora da casa, irmã Ana. Puxa a orelha, né? Essas pastoras puxam a orelha, são muito doutrinadoras, né? Amém, graças a Deus pelas esposas de pastores, diáconos também, né? A irmã Dora, gratidão, Darcília, amém. Pastor Irineu Lima, isto é o valor da igreja, orar pelo pastor e sua equipe ministerial. Parabéns, diáconos, pelo trabalho, pelo ensinamento. A gente ensina e vocês colocam em prática. E colocou em prática no encontro e deixou rastro, deixou bênção para a igreja do Deus vivo. Vitória, glória a Deus. Carol Prudente, amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Ineu, amém. Anair, glória a Deus. Os irmãos glorificando, adorando ao Senhor. Pastor Jorge, é o pastor do testemunho, o vô do menininho, né, do acidente. Sóstenes Souza, pastor Jorge. 5 almas, olha, uma alma só vale mais do que o mundo todo. Imagine 5 almas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmã Regina, amém. Ana Cardena, amém. Glória a Deus. Gente, é bênção demais, né? Demais da conta, só. Toda honra e glória ao nosso Deus. Ana Beatriz Ribeiro, Deus é maravilhoso. Boa noite, pastor. Estamos acompanhando o irmão Jaziel e família.
Verdade, amém. Dora Cruz, gratidão a Deus por tudo. Deus abençoe todos os nossos pastores, são homens ungidos por Deus. Hélio Ponsoni, Deus abençoe o pastor, acompanhamos daqui de Rondônia, fomos grandemente abençoados. Irmão Hélio, um abraço, Deus te abençoe aí, você e família em Rondônia. Luzia Pereira Lopes, amém, a Ele a glória, a Ele a glória. Vamos nos pôr de pé. Essa foi a mensagem de oração, esse foi o culto de oração. Agora levante a sua mão aqui, aonde você estiver na sua casa, receba a tua bênção, receba a tua cura, receba a saúde agora, receba o Espírito Santo agora. Tome posse da tua bênção também. Esses testemunhos, esses destaques é para elevar a tua fé a um nível maior, ao nível da palavra falada. Seja curado agora, seja abençoado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que te liberta, Ele é o Senhor que te batiza com o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção apostólica repouse sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu lar, em o nome de Jesus Cristo. O irmão David fica cantando o hino de saída. Domingo de manhã, a escola bíblica dominical, às 9 horas pela manhã, e às 18 horas, culto de Santa Ceia do Senhor. Não deixe o diabo roubar a tua bênção. Semana de ceia é semana de oração, é semana de jejum, é semana de consagração, para que Satanás não tenha nenhum êxito na tua vida, nem na tua casa, em o nome de Jesus Cristo. Amém.